Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Alexei Carvalho e você está no Conhecimento Sem Fronteiras, o canal que leva informação acessível e fácil para você entender as questões mais difíceis aí de ciência, de negócios. E hoje o nosso tema é governança corporativa. Estou aqui com a Reni Okuhara, ela é a fundadora da THGO Plus, né? Ela vai falar um pouquinho dela, da experiência e principalmente sobre a tese de mestrado que ela fez, voltada à implantação de conselhos consultivos em pequenas e médias empresas. Gostou desse tema? Fica comigo. Bom, Reni, agradeço a sua presença aqui, né, de estar com a gente nesse dia e falar principalmente aí de um tema que a gente gosta, né, que é a governança corporativa, que a gente quer levar essa informação, né? O objetivo desse canal, Reni, é levar a informação acessível às pessoas. E eu acredito muito que as pequenas e médias empresas precisam saber desse trabalho que você fez, precisam saber como que você contribui também para essas empresas. Eu queria agora saber quem é a Reni. Bom, primeiro, gratidão pelo convite, Alexei. É um prazer estar aqui no Conhecimento Sem Fronteiras. Eu acho que é sempre bom a gente poder disseminar informação para as pessoas, né? Eu sou também super a favor disso. A Reni é uma engenheira eletricista que se apaixonou pela área de vendas e daí, depois de 2 anos de ter trabalhado na área técnica, foi para a área de vendas, uma multinacional americana, no programa trainee, porque eu não tinha experiência, né? Minha experiência era muito técnica. E daí acabei nessa empresa, na parte de estudos, acabei fazendo uma. Aliás, antes de entrar nessa empresa, eu fiz uma pós em administração, por isso que eu decidi que eu queria ir para vendas. Daí nessa empresa acabei fazendo uma em marketing na área de planejamento estratégico e depois eu fiz um MBA em direito empresarial. Como eu queria ir para vendas, eu me apliquei, né, para programas trainee na área comercial, acabei entrando nessa empresa, sim, na área comercial, mas em marketing, não em vendas. Então eu entrei, aprendi marketing de loja, aprendi sobre franquia, fiz curso na GV de franquia, tudo mais. E depois, sim, acabei indo para vendas, onde eu trabalhei com produto e pessoa jurídica. E essas pessoas jurídicas, a grande maioria, eram pequenas e médias empresas. Então, lá eu comecei o primeiro contato com as pequenas e médias empresas. Quando eu fiz esse curso de marketing voltada para planejamento estratégico, comecei a fazer o planejamento de vendas deles, porque, óbvio, se eles vendessem mais, eles comprariam mais, eu venderia mais. E daí, nisso, eu acabei fazendo é, nisso chamou a atenção da diretoria, eles acharam interessante, acabei fazendo não só para os meus clientes, mas também para toda a área que eu estava trabalhando, e com isso eu aprendi a fazer eu fui atrás do gerente nacional de planejamento, ele me ensinou. Quando a Operação América Latina veio para o Brasil, infelizmente esse gerente faleceu por motivo de doença, e daí foram procurar quem já tinha utilizado o que ele estava ensinando e colocado em prática. Eu era a única pessoa, eu fui para a Operação América Latina trabalhar com business plan, né, planejamento estratégico, tanto do Brasil quanto da América Latina. Quando tinha aquisição, fusão, também fazia toda a análise mercadológica da América Latina, fazia planejamento 5 anos de vendas em relação à produção que existia ao redor do mundo. Então, isso me deu uma abertura para eu entender mais como funcionava outros lugares e até a própria empresa. Depois acabei voltando, a operação saiu do Brasil de novo, né? Porque o presidente era um brasileiro, deixou, ele foi para a França e assumiu outro presidente. E daí eu voltei para a Operação Brasil. Nesse momento eu fui assessora do superintendente comercial e foi quando eu tive o primeiro contato com o conselho, só que era de administração, porque eu fazia o relatório para o board, né? Então, fazer o relatório do executivo para o board. Então, eu comecei a aprender um pouquinho o que que era isso, foi o primeiro contato lá que eu tive lá atrás. Depois acabei saindo dessa empresa, fui trabalhar com vendas, serviço, pessoa física de uma outra multinacional americana, trabalhei com vendas a nível nacional de um produto A, de uma empresa que representava uma empresa japonesa no Brasil,
E daí a última foi uma multinacional chinesa, que era para eu montar uma área comercial. O chinês foi com a minha cara, ele trabalhava com a OEM. Quem não sabe, a OEM é quando você traz produtos com a marca de terceiros, né? Ele trazia produtos da China com marca de terceiros, e ele decidiu trazer um produto com a marca dele. Para trazer a marca dele, ele falou: eu preciso montar minha empresa. Então, ao invés de você montar uma área comercial, vem montar minha empresa. Foi um super desafio, que eu nunca tinha montado uma empresa. Eu falo que a empresa começou com menos alguma coisa, porque a Operação China bancou a Operação Brasil por mais ou menos meio ano, e depois disso a operação começou a lucrar no Brasil, né? Vender, a faturar, e daí nós tivemos que devolver para a China. E eu falo que as primeiras coisas que eu tive que fazer justamente foi porque a China não me mandava dinheiro, né? Assim, para fazer, contratar uma empresa, para fazer recrutamento, eu tive que fazer tudo. Escrever lá cargos e salários, escrever procedimentos, processo, tudo eu escrevi. Então, naquele momento, sem saber, eu estava começando a fazer a governança da empresa, né? Porque eu estava desenhando os processos da empresa, eu estava deixando a empresa formalizada nesse sentido de administração, né? De estruturação do negócio. Depois, daí, fiquei lá 3 anos, por N motivos, acabei pedindo as contas, e daí vim para o mundo empresarial, quando eu montei essa minha empresa, né, que é a THGO Plus, que você falou. E daí eu trabalho com a consultoria de vendas, planejamento estratégico, estruturação de negócio, tanto novos quanto existentes, inclusive startups. E daí eu acabo, em 2022, eu comecei a entrar nesse mundo mais de governança corporativa, conselhos consultivos, e fui tentar entender um pouquinho mais. E nessa de entender que eu acabei indo para o mestrado, né? Que eu Uhum. acabei conhecendo um pouquinho mais o mestrado. Então, hoje eu Bacana. trabalho com Mestrado você tudo vai isso e falar já um mais pouquinho. algumas outras coisas. É, Isso, mestrado você já vai falar mais um pouquinho, mas eu queria aproveitar alguns pontos aí da sua fala, né? Parabéns aí pela trajetória, né? Eu acho que é uma experiência muito rica, né? Que você teve aí com várias culturas. Eu acho que isso é sempre importante aí a gente ter esse contato, isso enriquece a gente, né? Porque você trabalhou aí com multinacionais, você teve toda essa vivência. Mas o legal aqui para o nosso tema hoje foi o ponto que você falou, né? Sem saber quando eu estava estruturando os processos, eu já estava trabalhando com governança corporativa. E aí eu exatamente. faço o alerta aqui, eu chamo aqui a atenção para o pequeno, médio empresário que está nos assistindo aqui, que vai ver esse vídeo, que toda empresa tem governança. Né? Então, assim, toda empresa, desde que ela nasce lá no contrato social, né, ou lá na formalização dela, ela tem algum tipo de governança. E é óbvio que aí o estágio de maturidade, os processos vão fazer dessa governança ou mais ou menos robusta, né, conforme a atuação da empresa. E é legal falar isso, Reni, porque às vezes o pessoal acha que governança é aquele negócio que veio para amarrar a empresa, né? Aquele negócio que veio, vocês só vieram aqui para colocar regra, né? Colocar É só barreiras, né? burocracia, só Isso, burocracia, burocracia, né? é isso mesmo. Então, assim, por isso que é importante a gente desmistificar esse ponto, né? Acho que esse é um grande objetivo que você tem feito, eu também tenho feito, e que é desmistificar isso. A governança ela é para todas as empresas e ela traz oportunidades. E acho que isso você vai falar um pouquinho na sequência, mas aí fala para a gente. Então, aí surgiu a ideia do mestrado, né? Me conta um pouquinho mais disso. Daí que acontece? Como eu não conhecia nada de conselho, no caso consultivo, aliás, eu entendia de conselho de administração, gente, daí vamos de novo, né? Eu acho que vale a pena um pequeno parênteses. Vale, vale sim. Conselho de administração, geralmente, é aquele conselho que todo mundo vê das grandes empresas listadas na Bolsa de Valores. Então, você vai lá, fala de uma Petrobras, uma Vale, essas grandes empresas. Existe um negócio chamado conselho de administração, elas são obrigadas, né, pela lei a fazer. O conselho consultivo não, ele é um conselho em que você não tem esse poder de mandar o empresário fazer alguma coisa. Você tem como aconselhar. Você fala, ó, se você for por esse caminho, a consequência é essa. Se você for por aquela, a consequência é aquela. Você decide. Então, isso é interessante as empresas, principalmente as pequenas e médias, entenderem que ninguém vai mandar na tua empresa, né? E eu, até então, na minha cabecinha também, só tinha o conselho de administração, que é o que eu conhecia. Mesmo porque tem o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, fala muito de conselho de administração, né? Eu já tinha visto ele e tudo mais.
Aí, quando me falaram que existia um negócio chamado Conselho Consultivo, eu falei, oh, deixa eu conhecer. O que é isso? E eu sou uma pessoa muito experimental. Eu gosto muito de entrar no processo, na prática, para depois levar para os meus clientes, né? Esse negócio só pegar a teoria, não. Vamos ver o que é realmente. E daí eu fui atrás, tudo mais. E conversando com algumas pessoas, uma delas me falou, Reni, olha, tem um mestrado em governança corporativa. Eu falei, nossa, não é só curso de conselheiros, né? Porque existe o curso de conselheiro também, tá, gente? Então, assim, não, tem um mestrado. Eu falei, poxa, interessante, por que não fazer um mestrado? Porque, assim, vamos ser sinceros, curso de conselheiros, muita gente acaba fazendo, porque é o próximo passo para quem quer se tornar um conselheiro. E é legal, o curso eu acho que eu escutei muita gente de vários cursos, então, assim, os cursos eles te dão uma ótima base do mínimo necessário que você precisa saber para ser um conselheiro. Isso é legal. E a gente percebe que a gente, como executivo, já foi muito conselheiro sem a gente perceber, né? Então, também é legal. Mas eu falei, um mestrado vai me dar um diferencial que de repente os outros não têm, primeira coisa, que eu acho que é muito interessante. O segundo ponto, quando me falaram que os professores eram da Unifesp, ou seja, Federal de São Paulo, então eu falei, poxa, eu venho de escola pública, né? Fiz a Unesp e tal, então já sei o tipo de, né, como são os professores. Eu falei, então tem um know-how legal. E a outra coisa que eu falei assim, poxa, eu acho que eu vou ter mais subsídios para falar com as pessoas se eu tiver mais informação. E realmente foi isso que aconteceu. O mestrado foi super bom porque, assim, a gente viu não só a parte de governança corporativa, como também eu vi sobre SG, riscos, gestão de riscos, IA. Então, você começa a pegar, como você é obrigado a ler muita coisa para você fazer até as aulas, e depois fazer seminários, tudo mais. Então, eu vi muita coisa que está acontecendo ao redor do mundo. Coisas que, às vezes, no curso, a gente, no curso só de conselheiro, a gente não vê, a gente vê muita teoria daqui do Brasil. E eu fui vendo lá fora, então eu consegui comparar algumas coisas. E a outra oportunidade legal foi que a gente podia escolher um tema. Aí eu fiquei pensando, né, conversando com tanta gente, eu converso com muitos conselheiros, qual que é a maior dor? A maior dor é essa. Por que que as pequenas e médias empresas não querem ter conselho? Não tem conselho. Essa era a maior dor. E eu sou pessoa de vendas, que vai lá ver a maior dor para tentar resolver o problema, né? Não esquece disso. E além disso, eu sou o quê? Engenheira. Então, eu vou sempre da causa raiz. E eu falei, eu tenho que descobrir essa causa raiz. Por que que as empresas não estão fazendo isso? Então, no meu primeiro momento, eu falei, eu vou colocar só quais são as barreiras, o porquê que elas não fazem. Depois eu falei, peraí, mas dá para colocar também os impactos de quem já fez, para a gente entender qual foi o benefício. E eu pensei Uhum. só ali. Só que a minha dissertação, eu acabei fazendo primeiro um questionário e depois eu fiz uma entrevista com essas pessoas, né, para sanar algumas dúvidas do questionário e ter mais informação. E nessas informações eu vi que tinha mais dois pontos que eu podia trabalhar. A primeira é por que que muitas vezes, como eu falei para vocês, né, o conselho consultivo te aconselha, a gente não manda em ninguém. Só que nem sempre o que te aconselha, o empresário faz. O que é isso? Aparece a terceira pergunta. E a quarta foi: que perfil esse conselheiro tem que ter para entender essas pequenas e médias empresas? Como que tem que ser? Então, no fim, ficaram, né? Quem entende, quem faz mestrado sabe, né? São dois objetivos, o principal objetivo, que eram as barreiras e efeitos, e os objetivos que a gente fala, né, que são secundários, né, que seria a parte do perfil do conselheiro e por que que os aconselhamentos são implantados. E aí eu comecei a trabalhar em cima disso, estudando toda a parte acadêmica, né? Tudo que tinha tido de estudos sobre conselho, conselho de administração, conselho consultivo no Brasil e fora. E vou falar para vocês sobre conselho consultivo, tem muito pouca literatura ainda acadêmica, infelizmente, mesmo porque quando você vai lá para o exterior, para outros países, a grande maioria não tem um conselho consultivo, eles têm conselho de administração. E alguns Uhum. chamam de conselho de administração, o que a gente chama aqui também de consultivo. Então, vocês entendem que eu tinha que ler cada um para entender como que era definido, porque cada país tem uma legislação, tudo mais, né? E daí a gente vai entendendo como funciona. Então, eu li muita coisa, isso foi muito bom.
E o que que me trouxe tudo isso? Só para fechar essa parte, é que me deu muito mais embasamento para eu falar com meus clientes hoje, não só sobre conselho consultivo, sobre ESG, sobre governança, sobre risco, sobre A, e todos eles eu tive que fazer pesquisa, então me deu muito mais embasamento. E principalmente quando eu estou em conselho consultivo, eu consigo mostrar, às vezes, alguns pontos de vista que normalmente os outros não têm, porque eu tenho outros embasamentos. Então, o mestrado realmente fortaleceu bastante para mim como profissional, sabe? Então, achei que foi bem legal, foi bem interessante. Eu vou até fazer a chamada aqui para mim, Reni, agora, porque assim, esse tema que você tratou aí que é muito importante, a gente desmistificar outra coisa, né? Mestrado é só acadêmico, mestrado é só para fazer pesquisa acadêmica, não é, né? O mestrado, ele vai te trazer subsídios, ele vai te trazer embasamentos, inclusive, aí eu vou aqui já deixar o recado aqui para quem está nos assistindo, está gostando aqui do nosso bate-papo? Aqui, curta, né? Compartilhe, se inscreva aí no canal, né? Sempre é importante. E aí eu vou dar outra dica para você também que está aqui nos assistindo. O vídeo mais acessado desse canal foi um vídeo que eu gravei chamado Virei Doutor e Daí? Que é onde eu falo justamente das questões da pesquisa. Estava com milhares de visualizações esse vídeo. Então, assim, convido para você também que quer fazer pesquisa, não só doutorado, mas também mestrado. Lá eu vou falar também muito do que a Reni comentou aqui, que é justamente essa inclusão aqui do mestrado como ferramenta mesmo de trabalho, porque que é importante, né? A gente levar essa visão analítica, como a Reni também colocou, e na raiz do problema, isso tudo. Até para quem também está nos vendo que é conselheiro, que vai ser conselheiro, né? É importante ter esse embasamento, ter esse subsídio. E com certeza, como a Reni falou, vai trazer um diferencial, né? Então, muito bacana, Reni. A gente nem ter combinado e você trazer esse ponto, que é um ponto que eu defendo já também há um tempo, que as pessoas às vezes criam meio que um rótulo de acadêmico, né? E às vezes até as pequenas e médias empresas têm até uma barreira, às vezes, né? Porque parece que é acadêmico. Não, né? A gente, até falando aqui, eu também, assim como você, fui fazendo as pós-graduação conforme a minha necessidade, conforme o trabalho que eu estava fazendo para ter mais subsídios, né? Então, por isso que me identifiquei aí também com esse seu depoimento. Mas agora, Reni, conta para a gente aí, primeiro, da importância aí dos conselhos que você enxerga, né? Você, Reni, por que uma empresa hoje teria que ter um conselho consultivo, né? O que ele agrega e quais foram os resultados da pesquisa, que aí acho que é legal para o nosso, a pessoa que está nos assistindo aqui agora, entender isso. O conselho consultivo da pequena e média, né, que foi o tema do meu mestrado, da minha dissertação, eu vejo assim que acontece. A grande maioria das pessoas, dos empresários, o, eles estão muito no dia a dia, né? Então, o empresário, o dono mesmo, está muito no dia a dia, está muito ali no fazendo, no operacional, né? Que te chama. Essa é a palavra que eu estava procurando, operacional. E pouco no estratégico. O conselho, ou conselheiros, né? Às vezes a empresa, quando é um pouquinho menor, a gente não tem um conselho. O que que é um conselho? São vários conselheiros. Às vezes ele pode ter só um conselheiro e está tudo bem, se a empresa é um pouco menor. E essa pessoa ou essas pessoas, que a gente chama de conselheiro, o que eles fazem? Eles vão ver, pode até olhar o operacional hoje, mas sempre com uma visão a longo prazo. Então, eu brinco até para os meus clientes, né? Eu falo, olha, você está procurando alguém que te fala como pagar a janta. O conselheiro até vai falar como você vai pagar a janta de hoje, mas ele vai falar pagar a janta de amanhã, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, daqui 5 anos. Então, ele vai começar a te ensinar que as ações que você faz hoje, você pode fazer ações estratégicas que vai te refletir no longo prazo. Entendeu? Você não precisa fazer ações imediatas só para hoje. Você pode fazer coisas para frente. E é essa a função do conselheiro, tá? Bem a grosso modo, lógico, né, gente? Mas é essa a função. Quando os empresários entendem que o conselheiro ele é um apoio para ele poder crescer saudavelmente, que eu falo saudavelmente, sabe? Sem ter muito problema para frente. Todo mundo vai ter desafios, todo empresário vai ter. Mas amenizando esses desafios, amenizando esses problemas,
ele começa a ver que o conselheiro é um aliado para o negócio dele, para ele ter uma perenidade maior, tá? Então, é para isso que serve hoje o conselho, os conselheiros, né? De uma pequena e média, estou falando. E daí, quando eu fui para a dissertação, eu fui em busca dessas informações. Quanto realmente? O que estava acontecendo? Por que que hoje o empresário não quer ter um conselho? Então, uma das coisas que apareceram, assim, eu vou só dar uns highlights principalmente, uma das, a principal coisa que 100%, né, no caso, eu entrevistei 25 conselheiros, todos eles comentaram é falta de cultura organizacional. E aí você vai falar, mas é coisa pequena, coisa de cultura é coisa de empresa grande. Não é, gente. Sabe aquela visão, valores e missão que você coloca lá no teu site? Isso daí começa a. Isso é o começo da cultura. Quando ele se torna cultura, quando deixa de só estar no seu site e vocês realmente estão lá exercendo o que está escrito lá como missão, o que está escrito lá como visão, e está escrito lá como valores. Né? Eu até falo, quando eu vou lá para uma pequena e média e começo a falar sobre planejamento estratégico, eu começo revisando esses três itens. Por quê? Porque não é para estar no site, gente, é para estar usando no dia a dia. E daí, quando você começa a usar no dia a dia, você começa a criar uma cultura de pertencimento até para os seus colaboradores, né? E os seus clientes começam a ver e falar, poxa, o que a empresa escreve, ela está fazendo, né? Então, isso apareceu muito forte. Outra coisa foi a própria falta de governança corporativa, como a gente está falando. A grande maioria fala, eu não preciso, ou não entende, acha que é só burocracia, acha que não é para ele, aquelas coisas todas, né? Nós já comentamos aqui sobre governança corporativa, e eu falei para vocês, a gente pode ter, é só descrever os seus processos, todo mundo utilizar o mesmo modo de fazer alguma coisa, e para um novo colaborador, escritinho, mostra para ele que já está escrito, sabe? Isso faz parte da governança. Outra coisa também que foi aquela resistência do próprio empresário de perder o poder, né? Então, muitos empresários acham que se ele falar as dores que ele tem com uma pessoa externa, vai ser, como que fala? Vai vazar para a concorrência, ele vai perder, né, o que a empresa tem, e não vai, gente. O conselheiro, acima de tudo, ele faz um contrato com vocês de sigilo, né? Ele não tem que falar o que está acontecendo na empresa para ninguém, né? E muitos empresários têm esse receio, além de outros receios também, que eu nem vou comentar muito aqui. E uma outra coisa que apareceu também, gente, é o desconhecimento que pode ter conselhos. Por incrível que pareça, a grande maioria dos empresários nem sabe que pode ter um conselho. Por quê? Porque eles associam o conselho àquelas grandes empresas. E não vê que tem profissionais como a Alexei, como eu e como tantos outros que têm essa bagagem, que estudou para isso e que pode estar contribuindo com vocês, né? Então, essa é outra coisa. Em relação aos pontos positivos, né, que eu falo efeitos positivos e negativos, aos positivos foi principalmente a tomada de decisão, gente. É muito interessante que a grande maioria falou que quando eles implantaram o conselho consultivo, os empresários começaram a ver que eles tinham mais subsídios para tomar decisão, eles tinham mais informação, eles tinham mais apoio até para tomar essa decisão, porque tinha mais informação para eles. Isso foi muito interessante. Outra coisa também, eles começaram a avaliar mais os riscos. Isso é uma coisa que o empresário de pequenas e médias empresas normalmente não avalia tanto. Ele até fala, talvez se eu fizer isso não vai dar tão certo. Mas o que é esse tão certo, né? E daí eles começaram a avaliar mais profundamente esse não tão certo, entendeu? Ou se eu fizer isso, a probabilidade de dar certo é muito grande. O que é esse muito grande, né? E na avaliação do risco eles começaram a aprender, e isso tudo com o próprio conselheiro. E em relação aos efeitos negativos, o que começou a aparecer muito, uma coisa que te falo, eu não conheço, não sei se você conhece, Alexei, não sei se você que está falando, né, está assistindo, a gente conhece, alguma empresa de pequeno e médio porte que tem um acordo entre os sócios. Isso é muito comum nas empresas grandes ou nas startups, não na pequena e média que fica entre essas duas. E daí começaram a ver que não existia. Então, como efeito negativo, começou esse desacordo dos sócios, em que eles viram que um queria ir para um lado e outro queria para o outro. Então, quando a gente falava de algum assunto, divergia.
isso foi muito forte também, tá? Então, é uma coisa que a gente viu. E principalmente a sobrecarga de trabalho, né? O tempo, falta de tempo dos sócios. Isso também aparece como um efeito negativo. Porque daí os conselheiros aconselhavam alguma coisa e eles, por falta de tempo, não faziam, né? Essa é uma das razões. Em relação, vai, agora puxando, já, por que que não faz o que é aconselhado? Uma, falta de tempo. A outra, principalmente, falta de visão dos empresários. Os empresários às vezes falam, ah, isso aí não vai funcionar, não. Fiz 30 anos desse jeito, agora veio alguém falando, não vou fazer, não. Sabe? Tá pagando o conselheiro para dar o conselho e fala, não vou fazer, não. E daí depois ele faz daquele jeito, não dá certo, depois ele fala, nossa, deixa eu escutar o que ele falou, daí começa a fazer, entendeu? Então tem muita essa resistência ainda, né? E também daí um outro item que vai vir junto com o perfil do conselheiro é um pouco do despreparo do conselheiro. Infelizmente, tem muito conselheiro que ele tem muito preparo, ele foi ótimo executivo, ele tem uma formação acadêmica maravilhosa, mas ele às vezes não entende o dia a dia do pequeno e médio, que é muito diferente das grandes empresas, das multinacionais. Eu posso falar por experiência própria, porque eu trabalhei na grande e na pequena, e daí hoje trabalho só com as pequenas e médias, né? Hoje minha consultoria é para as pequenas e médias. Então, assim, é outro linguajar, é outra forma de pensar, é outra forma de decidir, é outro tempo até de decisão, né? Que é um pouco, às vezes é mais rápido que uma grande empresa, porque não precisa ir lá para, sei lá, para outros países para voltar, mas ao mesmo tempo, às vezes, também tem algumas limitações de crenças. Então, esse ponto apareceu muito forte, né? E daí, para isso, uma das coisas que aparece também muito forte é a humildade do próprio conselheiro, né? E o conselheiro falar, eu não, essa empresa não é para mim, sei lá, ela precisa de alguém especializado, vou falar, vai no meu caso, especializado em tributos. Eu não sou a pessoa especializada em tributos, então eu vou chamar uma pessoa que seja especializada em tributo para falar com vocês, entendeu? E às vezes o conselheiro ele quer ajudar tanto essa empresa que ela acaba não contribuindo tanto quanto poderia, porque acabou ficando presa essa empresa, né? Assim, não deixou a empresa procurar outros profissionais. Então, isso apareceu muito forte também, tá? Essas são os Ô, Reni, principais pontos que é, apareceram em relação à dissertação, e ó, tem mais um monte, e daí eu faço até uma palestra sobre isso, que tem mais um monte, 1 hora de palestra, né? legal, era isso que eu ia comentar, né? O tema é extenso, né? O tema é abrangente aí, e aí já fica o convite aqui, né, para acessar a tese aí da Reni, né? Depois ela disponibiliza aí também os links. A palestra que você falou, né, Reni, que aí dá para você discorrer com bastante propriedade nos detalhes e tudo mais, e por isso que nós vamos deixar aqui também o contato da Reni para quem tiver também mais informações, mas eu queria destacar aqui dos pontos que a Reni colocou, né? Primeiro que, assim, mesmo com os prós ou contras, talvez, a implantação de conselhos, lembrar o pequeno empresário que a liderança não precisa ser solitária, né? Então, ou às vezes só dos sócios, e aí o conselho está ali justamente para apoiar, embasar as suas decisões, né? Então, isso vai te dar uma segurança maior. Outra palavra que a Reni usou, que a gente fala muito, é a questão da perenidade, que é o quanto tempo você vai querer manter essa empresa, né? Mesmo que você vá depois a fazer alguma venda, alguma coisa, mas por quanto tempo você quer manter esse negócio saudável, né? Esse negócio rentável e funcionando aí para todos aí os seus stakeholders também, né? Então isso é importante a gente destacar e que, como ela falou, o conselho ele vem como um apoio, ele vem como uma forma de trazer uma visão externa, que às vezes você está ali no dia a dia, está ali focado e não tem, às vezes, nem às vezes o tempo, né, que a Reni colocou aqui, que foi um dos fatores que eles colocam muito, para poder, às vezes, pesquisar algumas coisas. O conselho vai te trazer esses insights, e aí, fazendo também outra analogia, né, a Reni falou, mas é mais ou menos quando você vai procurar um médico para fazer um tratamento. Ele vai te dar lá, ó, tomar isso de tantas horas, passar esse produto, passar aquele produto. Você fazer, aí é você que vai decidir, né? Então aí é onde o empresário vai decidir e também o que está dentro aí dos recursos e das possibilidades dele. Mas o principal ponto é que os conselhos, sim, têm auxiliado as empresas
a ter essa perenidade. A gente tem visto, né, Reni, quantas empresas têm feito recuperação judicial aí nos últimos tempos, né? Há vários fatores envolvidos, mas, assim, dá para evitar isso, né? Se a gente conseguir antes pedir essa ajuda profissional, né? Essa ajuda aí dos conselhos, montar esse conselho e poder, então, ultrapassar essas barreiras. Bom, como eu falei, o tema aqui é grande, a gente poderia ficar aqui mais tempo, mas eu queria passar agora para suas considerações finais. Bom, primeiro, assim, só passando algumas informações que você está falando, a dissertação ainda não está pública, tá? Ela deve estar pública Ah, tá agora em ok. maio e junho, tá? Porque Tá eu bom. defendi agora no final de dezembro, e maio e junho, mais ou menos, deve estar já pública. Segundo ponto que você falou aí, é uma das coisas que eu falo, né? Para os empresários, por que ter conselho? O que que acontece? Porque o que você falou, ele vai contribuir para você ter uma perenidade. Eu hoje até, inclusive, faço uma palestra para os empresários perguntando o que que vai ser da tua empresa quando você não estiver mais aqui, né? Nem que você queira vender a tua empresa, você precisa arrumar essa empresa. Nem que você queira deixar para os seus herdeiros, você precisa deixar ela organizada para os seus herdeiros continuarem no mesmo ou melhorando o que você já fez, né? Ou se você não sabe, não tem herdeiro, não sabe o que vai fazer, consulta a gente pode estar falando melhor como que você pode trabalhar, de repente treinando um administrador nesse momento. Então, a gente tem todo esse trabalho. Então, assim, empresário, se você que está assistindo, você é um PME, né, uma pequena ou média empresa, pensa em ter esse conselheiro justamente como uma forma de você continuar com a tua empresa por algum tempo. Afinal de contas, principalmente quem é fundador, vamos ser sinceros, né? Você fundou, a empresa está funcionando e de repente vai acabar, o que você vai fazer com esse monte de vidas, né? Que são seus colaboradores, suas famílias? A gente tem uma responsabilidade. Então, como que você pode trabalhar isso melhor no longo do tempo? E esse conselheiro vai poder ajudar. E você que é conselheiro que está nos assistindo, gente, vamos parar para pensar um pouquinho, a gente como conselheiro, como a gente pode mais atender essa dor estou falando agora do pequeno e médio, né? Como atender melhor? Eu conheço bem, eu não conheço, eu preciso me especializar, eu preciso entender mais, como que funciona? Daí, para isso também, óbvio, eu tenho uma mentoria para os conselheiros, né? Até eu já publiquei isso, tudo mais, né? Que às vezes são pequenas palavras que a gente precisa, né? Tá conversando com essas pessoas. E quero agradecer também, né, o Alexei, pelo convite. Está aberto aí. Vai ter uma palestra no final de maio, que eu vou falar sobre os resultados dessa dissertação. Tá? É uma palestra online, então está todo mundo convidado também. Assim que eu tiver, eu fiquei sabendo hoje, né, dessa palestra, então assim que eu tiver o convite, o link e tudo mais, eu posso passar também. Tá, joia. Reni, muito obrigado. Acredito que nós atingimos nosso objetivo, que é realmente levar a mensagem aí para esse nosso público, né, de uma maneira acessível, para que eles entendam aí, inclusive, a importância do conselho consultivo, né, entendam aí as possibilidades que existem com o conselho consultivo e a sua experiência aí agora que vai virar uma referência, né, uma referência escrita ali de um trabalho acadêmico que é muito importante também para essa área. Tá? Então, mais uma vez agradeço. E para você que está com a gente, obrigado aí por ter assistido até aqui. E aquele recadinho sempre final, né? Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe, coloque lá também o seu comentário. Faça contato aqui com a Reni, comigo também. Os contatos vão estar aqui na sequência. Muito obrigado.